Ó Senhor, tu tens feito tantas coisas e foi com sabedoria que as fizeste. A terra está cheia das tuas criaturas. Ali está o mar imenso, enorme, onde vivem animais grandes e pequenos, tantos que não podem ser contados. No mar passam os navios, e nele brinca Leviatã, o monstro marinho que tu criaste. Todos esses animais dependem de ti, esperando que lhes dês alimento no tempo certo. Tu dás a comida e eles comem e ficam satisfeitos. Quando escondes o rosto, ficam com medo. Se cortas a respiração que lhes dás, eles morrem e voltam ao pó de onde saíram. Porém, quando lhes dás o sopro de vida, eles nascem, e assim dás vida nova à terra. Que a glória de Deus, o Senhor, dure para sempre, que ele se alegre com aquilo que fez. O Senhor olha para a terra e ela treme. Toca nas montanhas e elas soltam fumaça. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira. Que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor Deus. Aleluia.
Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Ouçamos as boas notícias. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Em Cristo Jesus somos perdoados. Amém.
Santo e gracioso Deus, por meio do teu Espírito e da leitura da tua palavra, dá-nos sabedoria para te perceber, diligência para te buscar, olhos para te contemplar, coração para meditar em ti e vida para te proclamar. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só, todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir, em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: Essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia, ale, aleluia. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos,
vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender, na sua própria língua, o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos ficaram admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. É isto o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Comemoramos hoje o domingo de Pentecostes e o texto escolhido para esta data é o texto do capítulo 2 de Atos, que vai do versículo 1 até o versículo 21. A comemoração do Pentecostes no Antigo Testamento era conhecida como a festa das 7 semanas ou a festa da colheita. Você pode encontrar essa informação lá no capítulo 23 de Êxodo, no versículo 16. Lá nós aprendemos que na festa da colheita, que era o Pentecostes, se oferecia a Deus as primícias do trigo. Depois, com o passar do tempo, a festa chamada Pentecostes recebeu um novo significado. Tornou-se a festa da aliança que Deus tinha estabelecido com o seu povo no Sinai, quando tinha dado a Israel a sua lei. Temos, portanto, na festa do Pentecostes, uma mudança de compreensão do seu significado. Passa de uma festa voltada para a celebração da colheita para uma festa que celebra a aliança de Deus quando dá a lei ao seu povo. O texto de Atos, na escrita de Lucas, narra o evento do Pentecostes como um tipo de teofania, de uma revelação de Deus, uma manifestação de Deus muito semelhante àquela do Monte Sinai. Rumor fragoroso, vento forte, línguas de fogo. O objetivo aqui é claro. O Pentecostes é apresentado por Lucas
como um novo Sinai, e o Espírito Santo é a nova aliança, ou seja, o dom da nova lei. Mas é preciso perceber que a narrativa de Lucas não é homogênea, ou seja, no versículo 1 nós encontramos os discípulos reunidos no mesmo lugar, em local fechado, e essa era a prática comum dos discípulos e dos primeiros cristãos, a prática de estarem juntos, muito comum na igreja nascente. E é nesse ambiente fechado que nós vamos encontrar, no versículo 2, a informação de que há um ruído como um vento impetuoso, que é o sinal da manifestação divina. Vento e espírito no Novo Testamento aparecem com o uso da mesma expressão, da mesma palavra, a palavra pneuma. E é isso que diz o versículo 2. Veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde eles estavam sentados. A consequência dessa revelação divina aparece no versículo 3, que diz que todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. As línguas de fogo, portanto, são distribuídas a cada um mesmo Espírito dado a pessoas com habilidades diferentes, com um mesmo objetivo que vai ficar evidente em todo o livro de Atos, o objetivo de proclamar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. O versículo 4, ainda restrito àquele ambiente fechado que foi descrito no início dos versículos primeiros, traz a informação de que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. E perceba que cada um passa a falar em línguas capacitado pelo Espírito. Não se trata aqui de uma habilidade pessoal, mas de um dom, e um dom que tem como objetivo anunciar o Evangelho. Quando chegamos ao versículo 5, sem maiores explicações de Lucas, o ambiente já mudou completamente. A afirmação dele é que estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. E temos nesse trecho do versículo 5 até o versículo 11 a explicação de Lucas demonstrando que cada um ouve no próprio idioma e o anúncio do Evangelho a partir de agora se torna um anúncio universal, ou seja, é o Evangelho alcançando de maneira metafórica a todos, sem distinção. E, portanto, não se trata de um evangelho de apenas um povo, não é uma mensagem de salvação de uns poucos privilegiados ou de alguém que nasce numa linhagem específica. O evangelho é apresentado como sendo aberto para todos aqueles que são alcançados por sua mensagem. Por isso, nós vamos encontrar nos versículos 5 a 11 a informação de que essas pessoas, vindas de lugares diferentes e distintos, agora ouvem aquele barulho e uma multidão se junta em torno daqueles que estavam ali, já não mais num local fechado, mas agora todos ficam admirados porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. E aqui nós temos justamente essa ideia de que a mensagem do Evangelho, por intervenção do Espírito Santo, passa a ser universal. Ou seja, não importa de onde a pessoa venha, não importa qual seja o idioma, não importa qual seja a sua região, todos podem ser alcançados por causa da intervenção do Espírito Santo. Eles ouvem e entendem na sua própria língua, no seu próprio idioma. A lista aqui é bastante interessante. Havia os que eram da Galileia, outros que eram da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, e aí vai. Temos aí a descrição de que alguns eram judeus,
outros eram convertidos ao judaísmo, alguns eram de Creta, outros da Arábia. E o mais importante, todos estavam ouvindo os seguidores de Jesus falarem e entenderem no seu próprio idioma, na sua própria língua, a respeito das grandes coisas que Deus tinha feito. Nos versículos 12 e 13, nós vamos encontrar, como sempre, a manifestação do Espírito, dividindo opiniões entre aqueles que ficaram perplexos e aqueles que zombaram e quiseram desqualificar o que não estavam entendendo. Versículo 12 diz: todos estavam admirados sem saber o que pensar e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Versículo 13: mas outros zombavam dizendo: esse pessoal está bêbado. E portanto, se do versículo 5 até o versículo 11 nós temos essa abrangência do evangelho que atinge a todos indistintamente, no versículo 12 e 13 percebemos que ele divide as opiniões, que o evangelho não faz com que todos entendam. Alguns ficam perplexos, enquanto outros zombam e querem desqualificar aquilo que não são capazes de entender. A partir do versículo 14, nós vamos encontrar o primeiro discurso de Pedro no livro de Atos e também o primeiro discurso de Pedro depois de receber o Espírito. O texto nos afirma que Pedro fala em pé, como os oradores gregos faziam, e em voz alta, como é necessário quando se fala em público, além de pedir atenção das pessoas, destacando dessa forma a importância da mensagem que ele ia transmitir. Perceba que a partir do versículo 14 até o versículo 21, que é a limitação do texto que nós estamos meditando hoje, nós vamos encontrar uma parte do discurso de Pedro justamente focada no anúncio do evangelho, ou seja, na afirmação de que aquilo que eles estavam vendo não era outra coisa senão a salvação que vinha por meio de Jesus Cristo. Todo o episódio descrito no capítulo 2 do livro de Atos tem essa função de demonstrar que a descida do Espírito Santo capacita aqueles que são alcançados pela mensagem do evangelho, fazendo deles agora missionários, aqueles que vão proclamar essa mensagem e vão anunciar a mensagem para todos os povos, sem nenhuma distinção, sem nenhum tipo de acepção de pessoas. Pedro começa o seu discurso dizendo que eles não estavam embriagados, como pensavam aqueles que estavam zombando por não entenderem a manifestação do Espírito Santo. Mas, em vez disso, o que estava acontecendo era o cumprimento da profecia de Joel. Esse texto que é citado aqui por Pedro é o texto do profeta Joel, no capítulo 2, versículos 28 em diante, onde nós temos aqui a reprodução da tradução da Septuaginta, ou seja, o Antigo Testamento traduzido para o grego, e é aqui reproduzido por Pedro nas palavras do escritor de Atos de Lucas. Nós encontramos então Pedro discursando, dizendo que eles não estavam embriagados, mas que ali cumpria-se aquilo que foi prometido pelos profetas, sobretudo Joel. O Espírito seria derramado sobre todos. Isso está aí nos versículos 17 e 18 que dizem: é isso que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu Espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. O Espírito, portanto, seria derramado sobre todos, ou seja, não era para alguns privilegiados, alguns especiais ou pessoas mais espirituais do que as outras. O Espírito seria derramado sobre todos, sobre os filhos e as filhas
sobre jovens e velhos, sobre servos e servas. E, portanto, não havia nem distinção social, nem de idade, nem de importância, nem de gênero. O Espírito seria derramado sobre todos para que as pessoas anunciassem a mensagem de Deus. Veja novamente como o foco está na proclamação da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Seguindo na citação que Pedro faz da profecia de Joel, nos versículos 19 e 20, vamos encontrar as manifestações citadas e que eram comuns para representar a ação divina que conduziam ao chamado Dia do Senhor. Aqui, nesse texto, pode significar que o Dia do Senhor chegou para aqueles que recebem a mensagem proclamada por Jesus por meio dos apóstolos. E temos aqui um paralelo muito interessante com o Evangelho de João, que afirma que quem crê não é julgado e quem não crê já está condenado. O dia do Senhor acontece cada vez que as pessoas ouvem a mensagem do Evangelho e a aceitam ou a rejeitam. Aqueles que a aceitam não são mais julgados. Aqueles que a rejeitam já estão condenados, como encontramos no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 18. E o texto proposto para a nossa reflexão de hoje se encerra no versículo 21, que diz: Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Ao pé da letra, essa tradução fica: aquele que invocar o nome do Senhor, ou seja, aquele que pedir a sua ajuda, esse será salvo. E esse é o diferencial do Evangelho. Ele é para todos e é fruto da iniciativa de Deus. Sem a graça de Deus, sem a iniciativa de Deus, não há salvação. Aqui nós temos o cumprimento não só da profecia que Pedro cita de Joel, mas temos também o cumprimento de uma outra profecia também muito conhecida do Antigo Testamento e que nós encontramos lá no capítulo 31 do livro do profeta Jeremias. Encontramos no capítulo 31 a seguinte afirmação: Esta será a aliança que farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles as escreverei. Começa com a mensagem de Pedro nesse primeiro discurso, depois dele ter recebido o Espírito Santo, o anúncio da mensagem de uma nova aliança. A aliança que agora é inscrita nos corações daqueles que ouvem, não mais em pedras, não mais em tábuas de pedra, mas nos corações daqueles que recebem a mensagem do Evangelho. A partir de agora, a partir do anúncio, no segundo capítulo de Atos, nós temos a mensagem do Evangelho transformando vidas, renovando a aliança em padrões diferentes. A aliança agora é com todos, a aliança agora é abrangente, a aliança agora coloca a lei de Deus no coração daqueles que a recebem. Nesse domingo que celebramos o domingo de Pentecostes, é preciso que tenhamos essa consciência de que nós fazemos parte desse grupo de seguidores de Jesus Cristo, comprometidos com Ele a ponto de sermos habilitados pelo Espírito Santo para anunciar a sua mensagem. Essa mensagem nos alcançou e nos transformou. Essa é a mensagem que nós precisamos continuar proclamando, motivados e animados pelo Espírito Santo, para que as pessoas possam recebê-la e assim possa haver salvação, e assim possa haver a nova aliança na qual o próprio Deus escreve no coração e na mente das pessoas as suas leis. Que a nossa igreja, que as nossas comunidades de fé sejam obedientes ao chamado de Jesus Cristo, não só porque ouviram a sua mensagem, mas porque receberam o Espírito Santo, que nos capacita a sermos aqueles que anunciam esta mensagem de paz, de salvação,
de alegria, de nova aliança em Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Receber a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.